paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Graças a Deus, vamos contar com a misericórdia de Deus, vamos contar com a bondade do Senhor, em nome de Jesus. O que nós precisamos é da orientação de Deus, é aquilo que Deus tem para a nossa vida, em nome de Jesus. O que nós dependemos é da orientação de Deus, querido. Nós precisamos do que Deus tem para a nossa vida. Presta bem atenção, em nome de Jesus. Vamos para a palavra? Deus é fiel. Eu fico feliz, sabe por quê? Porque a palavra não é minha. A palavra não é minha. A palavra é de Deus. E pela palavra, por ela ser de Deus, nós vamos contar, em nome de Jesus, com a bondade do Senhor. Nós vamos contar com a misericórdia do Senhor. A palavra não é minha. E sabe o que acontece? Isso que nos dá alegria, que não é de ser humano nenhum. A palavra é de Deus. Não é de ser humano. Foi Deus que deu a palavra para os homens e mulheres de Deus que escreveram. E por isso, nós cremos. Por isso, nós sabemos que vai acontecer. É real. Ó só, presta atenção aqui comigo. Um anseio manifestei ao Senhor, e a sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Mas que coisa, mas o que tanto ele quer viver na casa do Senhor? Irmão, ele está falando de presença, de estar na presença do Senhor, de ficar na presença do Senhor. Fisicamente, não há como uma pessoa morar dentro da igreja, mas nós precisamos estar na presença do Senhor, viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, as manifestações de Deus, o poder, a manifestação, a graça e a misericórdia do Senhor em nome de Jesus. Aí ele fala assim, ó. Então, qual o objetivo? Tá na casa do Senhor. O que ele tinha que fazer? Buscar para que isso acontecesse. Ó, um anseio manifestei ao Senhor, e a sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Certo? O que eu preciso entender? O que nós vamos falar hoje aqui? Porque esse salmo aqui está tão assim, comum entre nós, que, irmão, o que eu preciso? Buscar a orientação de Deus. Olha só, um anseio manifestei ao Senhor, e a sua realização buscarei, que eu possa fazer o quê? Viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar, então vai contemplar a glória do Senhor e buscar sua orientação no seu templo, querido. Se eu não buscar a orientação de Deus, nós podemos entrar em situações complicadas. Por quê? Porque é a orientação de Deus que vai mudar a nossa vida. Você vai fazer alguma coisa? Você vai buscar a orientação de Deus. É isso que ele está falando. Ó, pois no dia da adversidade, ele me protegerá. Estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo, acima dos altos rochedos, serei colocado em segurança. Irmão, o que eu preciso entender? Nós sabemos que o mundo é mundo, e as coisas que estão acontecendo no mundo. Agora, eu e você vamos nos ter por desavisado? Não, nós vamos entender o cuidado, a bondade, a misericórdia de Deus. O que eu vou fazer? Vou estar na presença do Senhor, buscando a orientação que Ele tem para a nossa vida, a orientação de cada situação, a orientação de tudo. Nós vamos buscar a orientação de Deus, vamos ver e viver o cuidado de Deus diante de cada situação. O que eu preciso? A orientação de Deus. Você vai fazer alguma coisa sem a orientação de Deus? Não tem como, querido, não dá, não bate, a conta não fecha. Jesus falou, sem mim não podeis realizar obra alguma, não pode, não tem como. Você peleja, faz uma coisa, faz outra, e faz uma coisa, dali a pouco, aquela situação toda. Por quê? Precisa da orientação de Deus. Aí quando você pega, depois que você bateu a cabeça de um monte de jeito, fez um monte de coisa. Ah, irmão, mas quem vai me ajudar no que eu vou fazer aqui é uma pessoa, é um ser humano, eu tenho que ir num lugar. É claro, querido, mas primeiro vai em Deus, busca a orientação de Deus, esteja na presença do Senhor. É isso que vai transformar e mudar a nossa vida. É isso que vai trazer resultado para as coisas. Sem Deus nós não podemos fazer nada, sem Jesus não podemos realizar obra alguma. Aí a gente bateu a cabeça, fez um monte de coisa, foi para um lado, foi para o outro, e mexeu de um jeito, mexeu do outro.
Aí depois a gente fala: Deus, tem misericórdia aqui, estou pelejando aqui, Senhor, e não estou conseguindo. Aí Deus abre de maneira extraordinária, ele faz o movimento, as coisas acontecem, nós vemos o agir de Deus, nós vemos a manifestação de Deus. O que é que nós precisamos entender em nome de Jesus? Diante de cada situação, vamos ver o cuidado, a bondade de Deus, vamos ver a misericórdia de Deus, busca a orientação do Senhor que vai ter resultado. Ó, presta atenção. Mateus 7,24. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa na rocha. Irmão, obviamente que gerou mais serviço. Gerou mais serviço diante daquelas situações todas. Gerou mais serviço, está fazendo uma coisa, está construindo a rocha. Você acha que é fácil quebrar pedra? Você está lá, pá, pá, pá. Mas vai furar uma construção para nós, nos dias de hoje aqui, na nossa região. Como é que funciona? Você vai cavando, tem uma medida que você cava, dependendo do terreno, do lugar que você está, é mais firme. Então você sabe que aquele terreno é mais firme, é mais cheio de pedra. Dá trabalho? Claro que dá. Você acha que não vai ter? Vai, mas vai trazer segurança. Ó, aí ele fala: o homem sábio construiu na rocha. Quem é a nossa rocha? É Cristo. Vai fazer as coisas em Jesus. Olha, está fazendo alguma coisa. Você acha que, por exemplo, uma pessoa que está passando por uma dificuldade um pouco grande, você acha que, você acha que aconteceu de uma hora para outra? É claro que não. Não aconteceu de uma hora para outra. Aconteceu uma coisa, aí a gente não deu ouvido. Aí Deus foi lá e fez uma coisa mais forte. Deus fez ou permitiu, ou o diabo, nós estamos no mundo, aí aconteceu outra. Aí aconteceu mais outra. Aí depois virou uma bola de neve grande. O que que nós precisamos fazer? Busca orientação nas coisas pequenas. Às vezes você vai mudar uma coisa de lugar dentro da sua casa. Dentro da sua casa, você pega uma coisa daqui e põe para aqui. Mas às vezes vai gerar um conflitozinho. O que que eu preciso fazer? Ah, mas não pode mudar nada de lugar? Pode, mas o que que tem? Tem coisa que... Irmão, aprende a buscar a orientação de Deus nas coisas pequenas. Às vezes não custa nada, a gente faz Deus dá uma direção para nós buscamos a orientação de Deus, ó, é que nem o homem que edificou na rocha. Quem é a rocha? É Cristo. Aí, às vezes, eu quero fazer uma coisa, não, vai lá no pequenininho. O que é o pequenininho? Dentro da sua casa, quer mudar uma coisinha de lugar? Ô, fulano, olha, queria fazer isso aqui, o que você acha? Olha, você... Aí gerou um pouquinho de conflito. Irmão, às vezes tem coisa que nem importa. Mas o que Deus quer falar conosco? Buscar a orientação dele, estar na presença dele, edificar na rocha. Agora continua, ó. E caiu a chuva, vieram as enchentes, e sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha os seus alicerces na rocha. O que que acontece? Não, fulano, ó, é verdade, vamos fazer isso aqui, dá certo. Não, fulano, não dá certo. E às vezes a gente aqui está com um pensamento errado, mas aí eu escolhi edificar na rocha, não. Eu escolhi, não, vamos buscar a direção de Deus para isso aqui, vamos. E aí as coisas funcionam. O vento e a tempestade sempre existiu. Deus usou o vento para abrir o mar vermelho e o povo de Israel passou, mas Deus usou o mesmo vento para fechar os inimigos, os egípcios. Presta atenção, Deus é dono do vento. Busca a orientação de Deus, querido, nisso aí que você vai fazer. Não custa nada. O que que tem? Pergunta para Deus primeiro. Deus vai colocar gente, vai colocar pessoa, claro. Até para alimentar o Elias, ele mandou um corvo. Ele podia, eu vou jogar aqui. Mandou um corvo lá para alimentar o Elias. Teve uma hora que ele mandou um anjo que levou um pãozinho quente lá na brasa e uma botija de água. O que, que nós precisamos entender? Deus tem o controle de tudo. Vamos buscar orientação em Deus. Ó, o 26. E caiu as chuvas e vieram as enchentes, sopraram, 25, e sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é comparado, opa, perdão, é, e não pratica, é como um insensato que construiu sua casa na areia. Irmão, Deus está dando a direção para mim e para você. Você vai dispensar o que Deus está falando?
Depois vem vento, vem tempestade. Ah, mas é uma coisinha simples, tem problema. Ouve no simples, querido, que você vai ouvir no grandão também, né? Surgiu uma situação grande, elevada, nós vamos ouvir a direção de Deus, mas Deus vai falando conosco em coisinha, ó, coisinha pouca, coisinha simples, coisinha que parece que, ó, isso aqui será? Será que isso aqui tem problema? Não, Deus vai falar no pequenininho e nós vamos ouvir a voz de Deus, construir na rocha e o nome de Jesus vai ser glorificado diante das questões, das situações e em nome de Jesus. Olha só, aí ele fala assim, ó, e caiu a chuva, vieram as enchentes, e sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa. E ela desabou, e grande foi a sua ruína. E, às vezes, o que, que eu preciso entender? Ó, grande é a ruína. Por quê? Porque eu não ouvi. Mas Deus não falou? Não falou. Mas chegou nesse estágio aí, Deus não falou. Deus falou, querido. Deus fala comigo, com você. Vamos ouvir a voz de Deus? Que Ele tem solução para a nossa vida? E presta bem atenção. Ó, fica na mão de Deus, na presença do Senhor. Caiu, Ele nos refaz. Aqui, ó. E foi conduzido então, Jesus foi então conduzido pelo deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, necessidade. Estou construindo na rocha, estou buscando a orientação de Deus. O que, que aconteceu? Chegou o tentador, mas eu estou sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. O tentador aproximou-se então e disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Olha só, o conselho do diabo. Mas eu vou ficar o quê? Com a orientação de Deus. Ó, Jesus, porém, afirmou: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Querido, fica com a palavra que sai da boca de Deus. Não escuta a voz do diabo, a voz da carne. Jesus não estava com fome? Era uma necessidade humana, era uma vontade da carne e cotidiana de todo mundo. Mas tem a hora certa de nós vivermos o que Deus tem para a nossa vida. O que, que eu vou fazer? Ficar com a orientação de Deus, ficar com a direção de Deus, ficar, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O pão era necessário, não era? O alimento, a comida, a roupa. Mas o que, que eu vou fazer? Ficar com o reino de Deus. Bora orar? Buscar a orientação de Deus, tá? Que Deus tem direção. Senhor, nós te louvamos, te exaltamos por essa mensagem, Pai. O Senhor é Deus poderoso que tem cuidado da nossa vida, tem nos dado vitória. Enche-nos da tua presença, enche-nos da tua unção. Senhor, em cada detalhe, em cada situação, nós precisamos e dependemos da tua orientação, Deus. Nós vivemos com a palavra que sai da tua boca, Deus. Nós vivemos com aquilo que está escrito, com aquilo que o Senhor deixou para a nossa vida, a tua palavra, em nome de Jesus. Nos cobre com o teu reino, a tua justiça, nos cobre com a tua graça e a tua misericórdia. Quebra o mal, a obra do inferno, toda situação contrária, toda força do inimigo seja aniquilada pelo teu poder e a tua graça. Nós abrimos o nosso entendimento para a tua direção, para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Abençoa de maneira poderosa. Jesus, às vezes gera mais serviço, meu Deus, nós edificarmos na rocha, mas nós escolhemos edificar na rocha, Pai, tomar as decisões certas para aquilo que o Senhor tem para nós, para o projeto, em nome de Jesus. Eu peço a Ti, visita a vida do meu irmão, da minha irmã, livra do mal, livra de toda situação contrária, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.